Desafio de Code, dia 21 de dezembro, então vamos para o código. Bem, o título do problema é Why the vertical areas between two points contain no points. Ele quer saber a área vertical mais ampla entre dois pontos que não contém pontos, imagino, contém dentro dessa área. Então vamos ver aqui o problema. Dado n pontos num plano 2D, onde points i, que é o point no array de pontos na posição i, ele vai ter dois valores, um para o x e outro para o y. Retorne a área mais ampla entre dois pontos, de modo que não haja nenhum outro ponto dentro dessa mesma área. Então é isso. Ele quer saber uma área entre dois pontos que seja mais ampla e que não tem nenhum ponto dentro dessa área. Agora, o que é uma área mais ampla? Ele vai definir aqui. A área mais ampla é uma área onde a largura fixa que se estende infinitamente. Pera, uma área de largura fixa que se estende infinitamente ao longo do eixo y. A área mais ampla de todas é aquela cuja largura é a maior possível. Então, a área mais ampla é de maior largura. E ele falou aqui que ela se estende infinitamente no eixo y. Então, ela tem altura infinita, mas a largura é o que define. Então, não importa. Quer dizer, o tamanho vai ser igual para todo mundo, né? Todos vão ter ali a altura infinita, mas aí tem que ver a largura. Note que, note que os pontos presentes na borda da área vertical não são considerados como pontos dentro da área. Então, beleza. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos ver aqui nessa imagem. A gente pegou aqui esses dois pontos, dois primeiros aqui, definiu a largura. E aí, como a altura é infinita, o quadradinho azul aqui vai crescendo infinitamente para cima e para baixo. Mas nesse caso, o que importa é só a largura. E aqui a largura é 1. Aí a gente vai aqui para o segundo caso novamente, que a largura também é 1. E como ele falou que na borda não considera, então tanto faz eu fazer com esse ponto ou fazer com esse ponto. Vai dar no mesmo. Ambos vão dar um de largura 1 e altura infinita. Aí ele quer saber a maior largura possível. Então, para esse problema aqui, a resposta seria 1, porque eu só consigo montar. Eu não conseguiria montar pegando o primeiro e qualquer um desses aqui, porque teria um ponto dentro da área. Então é isso, ele quer saber ali a maior área possível, né? A maior largura possível. Então aqui está 1, como a gente viu, e tanto faz, né, a dupla de pontos que ele for pegar. Mas a ideia é, eu tenho que pegar dois pontos, montar a área, mas eu tenho que pegar, e eu só vou considerar as áreas que não tem nenhum ponto dentro delas, dentro da área. Pode ser na borda, tanto faz. Então, como é que a gente resolver esse problema? Aí, para o segundo caso aqui, eu vou mostrar aqui um caso um pouquinho mais complexo. Eu criei aqui um exemplo, que aqui a gente pode ver aqui nesse gráfico. Nós temos alguns pontos. Aí tem aqui o traço vertical. Aí eu coloquei aqui no eixo X só marcando a largura. Então, para esse primeiro ponto aqui, a gente viu que o 1 e o 2, então o tamanho é 1. Aí daqui até esse cara aqui, deu tamanho 2, dois quadradinhos. Aqui um, e esses dois últimos aqui deu 3. Então, para essa configuração de pontos, a resposta seria 3. Não tem como pegar nenhum outro ponto aqui, nenhuma outra dupla que dê mais que 3. Então, mas repara que eu fui olhando aqui da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu tenho que ver dois pontos vizinhos no eixo X. Porque se eles não forem vizinhos, significa que tem algum outro ponto entre eles. E eu não quero isso. Então, o que eu posso fazer para olhar e comparar, ao invés de eu ficar testando todo mundo com todo mundo, eu vou testar apenas os vizinhos de acordo com o eixo X. Então, eu vou olhando da esquerda para a direita no eixo X e pegando a maior largura. Então, isso aqui já nos ajuda já a filtrar, né? Ter um modo de percorrer todos os pontos. Então, voltando aqui para o problema, para a gente fazer esse problema, então seria bom a gente ordenar os pontos, né, pelo eixo X e aí comparar os vizinhos e ver qual que tem maior largura. Isso já daria certo, porque realmente é isso que eu quero. Eu quero pegar dois pontos que ao longo do eixo X não tenha nenhum entre eles. Então, ordenando, eu já consigo saber isso. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, né? Vamos simular aqui para esse primeiro carinha aqui. Se eu fosse ordenar esse aqui, primeiro ia ser o 7 4. Aí depois seria o 8 7. Aí depois 9 7 e 9 9. No caso no Y, tanto faz, né? A gente só quer saber do X. Mas a gente pode ordenar no Y em caso de empate e então manter o maior depois, mas tanto faz. Que não importa, né? Ele não quer saber se tem outro ponto ou não. Digamos que o problema chegasse e falasse, pô, tem que desconsiderar também esses mesmos. Então eu deveria olhar se tinha algum outro ponto dentro da reta antes de pegar essa largura, né?
Mas nesse caso ele simplificou para a gente. Então aí aqui eu ia olhar o primeiro com o segundo. Então 7 com 8 aqui. Aí tem a distância de 1, né? 8 menos 7 dá 1. Depois eu veria o 8 com 9, que seria esse vermelho aqui já. Aí daria 1 também. Depois eu olharia o 9 com 9 daria 0. Então montar com esses dois aqui, tanto faz. Então a resposta seria 1. Então o maior que eu achei aqui foi 1. Aí vamos ver aqui para o segundo exemplo aqui. 3. Ele não fez o desenho. Então vamos tentar ordenar aqui direito. Primeiro aqui, o menor aqui é 1, 0. O menor x é 1. Então vai ter aqui 1, 0. 1, 4, que é o segundo. Depois do 1 tem o 3. 3, 1. Depois do 3, 9, 5, 8. Então vai ser o 5. Depois o 8. E depois o 9. Só para ver se eu peguei todos os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O x está ordenado. 1, 3, 5, 8, 9. Show. Então agora vamos fazer de novo a mesma regra. Vou pegar aqui os dois primeiros. Um com tá na mesma, tá no mesmo eixo x, né? Tá na mesma largura, então 0. Depois 1 com 3, 2 de distância, então vai ter 2 de largura. Depois 3 com 5, 2 de largura também. Aí 5 com 8, 3 de largura. Então até agora o maior foi o 3. E 8 com 9, 1 de largura. Então 3 de largura seria a resposta. Como é que deu aqui também 3. Então eu não poderia, né, pegar esse aqui e colocar com nenhum ponto depois, porque eu não posso pular. Eu tenho que realmente olhar só o vizinho, porque se eu pular significa que tem um ponto exatamente dentro da área, porque eu ordenei pelo eixo X. Então essa que é a forma mais simples de fazer. Então agora vamos para o código. Eu vou ordenar aqui os pontos. Então o point vai receber a sorted point. Aí eu vou ter aqui uma variável chamada de max width, largura máxima, que vai começar com 0. Aí eu vou fazer um for na lista. E só que eu vou começar do primeiro índice e vou até o final. Aí já vou explicar o porquê isso. Então ele vai começar do índice 1 e vai até o final da lista. Eu estou começando do 1 porque eu vou olhar sempre o atual e o anterior, né? Lembrando que no array aqui, na hora de comparar, estou sempre comparando. Vou comparar esse com o próximo. Eu poderia começar aqui e terminar no -1 e ficar sempre olhando o próximo, ou posso começar no primeiro e ficar pegando sempre o anterior junto e comparando. Primeiro, no caso, no índice 1, né? Pegar o segundo item aqui e ficar pegando o anterior e fazendo isso iterativamente. Eu prefiro fazer assim. Então, max width vai receber o máximo entre ele mesmo e essa diferença no eixo x, que é points e 0 menos points e menos 1, 0. Eu sei que isso aqui vai dar 0 ou positivo porque eu ordenei. Então, esse aqui é maior ou igual a esse cara. Então, não preciso me preocupar com a ordem. É só olhar assim mesmo. Beleza. Agora eu vou retornar. Peraí. Eu fiz besteira. Agora eu vou retornar essa largura máxima. E vamos ver se passa. Esqueci os dois pontos. Agora vamos ver se passa. O que reclamou aqui? Return outside function. Será que tá mal indentado? É, tava mal indentado. Pera, deixa eu. Agora vai. O problema do Python é isso, né? Não tem chaves. Aí se a indentação estiver errado. Escrevi errado também. Puxa, escrevi errado. Agora vai. Tá, show. Passou. Aí agora eu vou jogar aqui no. Vou submeter para ver se passa todos os casos. Foi, é isso, mas o problema. Como eu gosto sempre de discutir no final do problema aqui, esse problema, para mim, ele é easy, ele não é médio, porque é só ordenar e pegar os seus consecutivos.
Talvez a pessoa, talvez seja, pode ter sido considerado médio por dois fatores. É que eu traduzi o problema e eu escrevi um pouquinho mais simples, mas o problema estava um pouco mal escrito. Ele estava meio que falando a maior área vertical. E aí a galera meio que se apegou no Y, né? Tanto que o Y eu não usei para nada aqui. A gente não precisa, porque a área ela sempre cresce infinitamente no eixo vertical. Então ela não, então ela não precisa se atentar com o Y. Eu só quero saber a maior largura para montar a maior área. Então esse problema ele ficou um pouco confuso. Eu acho que talvez por isso tenha caído no médio. Por causa disso, que ele ficou falando, eu quero saber maior área vertical. Aí ele foi definindo, aí na definição, se você fosse atentar bem na definição, você via que na verdade não importava o Y, né? Mas isso não estava. Só que o jeito que ele foi escrito estava dando a entender que, que você queria maior área vertical e logo usar o Y, né? Então acho que a galera pode ter se embananado um pouco nisso. Aí esse é o primeiro motivo, que eu achei que o problema estava mal escrito e isso pode ter dificultado a compreensão, e logo aumentar o nível da questão. E o segundo motivo foi que talvez essa ideia de ordenar e ficar pegando o seguinte não seja tão óbvia quanto eu estou imaginando que seja para um Easy, mas não sei. Eu acho que, não é nem querendo assim, subestimar, mas eu acho que eu já vi Easys mais complicados que esse médio. Aquele que a gente viu mesmo lá do filtro da matriz, embora a ideia seja fácil de entender, uma vez que ele explica filtro e você aplica assim, não tem nenhuma. Você não tem nenhuma informação que você tem que extrair com base na lógica, é só você fazer exatamente o que ele está pedindo. Mas é chato de implementar. E bem mais difícil de implementar do que esse, por exemplo. Esse, uma vez que você tem na sacada ali, pô, ordenar e pegar o vizinho. Não é uma sacada, acho, tão difícil. Mas eu acho que, por exemplo, se o problema viesse já ordenado, se ele desse para você já ordenado, aí ele com certeza seria fácil. Mas como ele não veio ordenado e talvez tenha que ter essa sacada, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que se o problema tivesse sido escrito de uma forma um pouquinho mais clara, é, ele teria sido easy também. Mas é isso. Então, espero ter um curtido, galera. Valeu. Ó, tem o canal no YouTube, no TikTok e Instagram. Tô postando nesses três lugares. É tudo Litsolver, então é o mesmo nome. Então, onde você estiver assistindo aí, pô, por favor, dá aquela moral, compartilha, curta e comente, dê feedbacks. Tô precisando, tô pensando no que eu vou fazer no canal. Inicialmente é só compartilhar essa prática e acompanhar vocês assim no exercício diário. Mas é isso, assim, eu acho que tem toda uma graduação de ciência da computação, diversos outros conhecimentos para compartilhar. Então, se você tem alguma área específica, fala, pô, eu queria saber mais sobre tal coisa. Talvez eu possa fazer um vídeo sobre. Então, é a chance aí. Aproveita que eu estou disponível e com vontade, né? Porque isso cansa. Então, a vontade é fundamental. Então, isso aí, espero que tenham curtido e valeu.